Olá, turminha do sexto ano. Espero que vocês estejam todos bem. Então, vamos continuar nossa aprendizagem com a unidade 4. Nós vamos trabalhar a crosta terrestre. Onde começa a crosta terrestre? Na página 82, que é o tema 1, e o tema 2 na página 84. Então, mãos à obra e vamos estudar. Então, vamos lá, turminha. Nós já aprendemos que o nosso planeta Terra é formado por 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Então vamos falar dessa crosta terrestre. A crosta terrestre é uma camada bem fininha, bem superficial em comparação ao núcleo e ao manto. E ela é constituída por diferentes tipos de rochas. E nessa crosta nós vamos encontrar as rochas e os minerais. Os minerais, eles já surgiram lá no tempo que teve o surgimento do nosso planeta. Então, os minerais, eles surgiram daquela época, do Big Bang, do surgimento do nosso planeta, tá? Então, são fatores de pressão, de temperaturas que ocorrem no nosso planeta e ainda estão ocorrendo, que vão produzir esses minerais. Então, são geralmente sólidos, homogêneos, né? E tem uma ocorrência o quê? Natural, de acordo com a pressão e temperatura, né, do nosso planeta. Então, vamos falar sobre as rochas. As rochas são compostas pela união natural dos minerais. Às vezes, elas são constituídas por um único mineral, como é o caso do calcário, que é constituído somente por um mineral chamado calcita, ou, na maioria das vezes, são agregados de diferentes minerais. Por exemplo, o granito. O granito muito utilizado na construção civil para pisos, em pias, né, bancadas de pias, por exemplo. Esse granito ele é constituído pela união do quartzo, do feldspato e da mica, que são diferentes tipos de minerais. Outro exemplo da extração, né, da utilização dessas rochas, é para a extração de minerais. Então, além da extração de minerais, essas rochas também são utilizadas na construção civil, em artes plásticas. Então, pessoal que gosta, né, de artesanato, eles utilizam muito essas rochas para manusear e fazer esculturas, por exemplo. Então, vamos falar agora sobre minérios. Os minérios são minerais ou rochas de importância econômica na sociedade. Esses minérios, eles são de acordo com as propriedades físicas que ele tem. Então, a transparência, a cor, o brilho, a dureza. O que é a dureza? A dureza é a capacidade que um mineral tem de riscar o outro. O que tem maior dureza é o diamante. Daí o diamante ser extremamente caro, extremamente valioso, porque ele tem a capacidade de riscar outros minerais. Então, a dureza não pode ser confundida com resistência. Resistência, se ele quebra ou não com facilidade. No caso de resistência, o diamante tem pouca resistência. Ele quebra com facilidade. Mas a dureza, que é a capacidade de riscar outro mineral, ele tem o que é de maior dureza. Tá? Por isso que ele é extremamente caro. Se você prestar atenção, na ponta do cortador de vidro, ele na pontinha tem um mineral chamado diamante que vai cortar esse vidro, porque a dureza do diamante é maior do que o vidro. O local onde tem a extração desses minerais chama-se mineração. Essa mineração, então, se o pessoal descobre uma jazida de um minério qualquer, essa mineração não pode ser, o pessoal vai lá e aleatoriamente vai explorar aquela jazida. Não, ela precisa ser autorizada pelo governo para minimizar os impactos ambientais. Então, tem que ter um estudo para verificar se vai causar impactos ambientais e que impactos ambientais essa extração desse minério vai ocasionar naquela região. Então, vamos aos tipos de rochas. As rochas elas podem ser classificadas em 3 tipos: ígneas, sedimentares e metamórficas, de acordo em relação à origem dessa rocha. Então, nós temos 3 tipos de rochas. Primeira rocha que nós vamos trabalhar, as rochas ígneas ou magmáticas. O próprio nome já diz, magmática vem de magma. Então, essa rocha surgiu do resfriamento do magma.
Então, magma lá da erupção vulcânica, teve um resfriamento, então o vulcão que vocês tanto trabalharam no projeto da professora de Geografia, que estavam lindos, por sinal, parabéns. Esse magma, depois que ele resfriou, ele dá origem a uma rocha magmática ou ígnea. A rocha magmática ou ígnea, ela tem dois tipos. Ela pode ser de dois tipos, por quê? De acordo com o resfriamento desse magma. Se o resfriamento ocorreu na superfície do nosso planeta, ela é chamada rocha ígnea vulcânica. Então, se teve esse resfriamento na superfície do nosso planeta, então teve erupção e ela resfriou na superfície. Ela é chamada rocha ígnea vulcânica. Só exemplo. Pedra pómez, essa pedra pómez é utilizada muito para lixar o pé. Então, ela é bem áspera, dá para usar como lixa de pé. E o basalto é outro exemplo de rocha ígnea vulcânica. Outro tipo de rocha ígnea são as plutônicas, onde o resfriamento ele ocorreu de forma mais lentamente e foi abaixo da superfície terrestre. É o caso do granito, que eu já até citei um exemplo dele, né, no slide anterior. O granito é o exemplo de rocha ígnea plutônica. Ele demorou mais, né, o seu resfriamento, porque ocorreu abaixo da superfície terrestre. Então, essas duas ilustrações aqui estão demonstrando dois tipos de rochas magmáticas ou ígneas. O basalto e aqui o granito. Essas duas, né, as rochas magmáticas, elas são muito utilizadas na construção civil, pisos, revestimento de paredes, tampas de pia, banheiro, cozinha, calçamento de ruas, tá? E também como componente de concreto. Essas rochas também são utilizadas por artistas que têm o dom, né, de ser esculpir, ou mesmo em objetos de decoração. A pedra pómez, que eu já citei, por ela ser porosa e ter a capacidade abrasiva, ela é utilizada para esfoliação da pele e também polimento de objetos. Então, aqui, dois exemplos de rochas magmáticas ou ígneas e contando aqui a utilização que elas possuem para a gente. No nosso dia a dia, elas estão inseridas aí no nosso dia a dia, em nossas casas, por exemplo. Segundo tipo de rocha, a rocha sedimentar. A rocha sedimentar ela foi formada a partir de acúmulos e pela compactação de sedimentos de outras rochas. Então, essas rochas elas sofreram, né, o processo de intemperismo. O intemperismo nada mais é do que a fragmentação de uma rocha através de fatores climáticos. Temperatura, chuvas, ventos fragmentaram essa rocha. Essa rocha, então, ela modificou a sua textura, a sua cor e foi levada por ação de vento e da água. Esse transporte fez com que esses fragmentos foram sendo depositados e depois de depositados eles sofreram uma compactação. Essa compactação acimentou aqueles fragmentos e deram origem à rocha sedimentar. Daí o nome sedimentar, porque é uma deposição, é um depósito de sedimentos de outras rochas que foram fragmentadas e elas foram se acomodando e se acimentando para formar essa rocha sedimentar. São exemplos de rochas sedimentares. Então, nós temos o arenito, varvito e o calcário. Todas essas rochas aqui citadas, elas são muito empregadas na construção civil, calçadas, pisos. O calcário é utilizado na agricultura também. E olha que interessante, nas rochas sedimentares nós vamos encontrar os fósseis. E um dos fósseis de muito interesse nosso, né, dos seres humanos, é justamente os combustíveis fósseis, que é uma fonte de energia que nós utilizamos
todos os dias. E é muito importante para a nossa sociedade, que é o petróleo. Então, nas rochas sedimentares, elas vão acomodar os fósseis. Esses fósseis, além dessa energia que é do petróleo aqui, os fósseis são extremamente importantes. Por quê? Porque ele vai contar uma história do nosso planeta. Fósseis são o quê? São vestígios, são restos de seres vivos que já habitaram o nosso planeta. Eles vão servir, por exemplo, para comparar o que nós temos hoje. Será que o que nós temos hoje já tivemos antes do nosso planeta? Então, esses fósseis são extremamente importantes para o estudo no nosso planeta, para o que já existiu, comparando ao que existe atualmente. Além de fonte de energia, que é o combustível fóssil, petróleo, por exemplo, que é utilizado aí no nosso dia a dia. Então, esse esquema aqui se trata da formação da rocha sedimentar. Então, essas camadas elas foram depositadas, elas foram se acumulando por rochas que sofreram fragmentação, tá? Teve esse acúmulo. Depois, por pressão, pela deposição dessas camadas, elas sofreram pressão e foram se compactando e acimentando para formar essa rocha. Detalhe aqui para os fósseis. Então, restos de seres vivos que foram sendo depositados junto com esses fragmentos e sofreram também esse endurecimento. E eles ficam incrustados nessas rochas e vão servir para análise posterior. Então, é importante da análise dos fósseis é comparar dados e saber que tipo de organismo que já viveu no nosso planeta. Então vamos ao último tipo de rocha, a rocha metamórfica. A rocha metamórfica, ela se originou da transformação de um outro tipo de rocha. Então, às vezes, pode ter sido uma rocha ígnea, uma rocha sedimentar, ou até mesmo uma rocha metamórfica. Então, sobre pressão, temperaturas, né? Lá nas partes profundas da nossa crosta terrestre, elas foram submetidas a essa modificação e deu origem essa nova rocha, que é a rocha metamórfica. Então, o nosso planeta ele está sempre em modificação, em transformação. E nesse aspecto também vai originar essa nova rocha, que é a rocha metamórfica. São exemplos de rochas metamórficas. O gneiss, que se originou lá do granito, a ardósia, o mármore e pedra-sabão. A pedra-sabão é muito utilizada como esculturas. Aqui alguns exemplos das rochas metamórficas. No caso aqui, a pedra-sabão. Essa pedra-sabão é utilizada para esculturas. Então, essas esculturas aqui, né, do artista Aleijadinho, tá? A base dela, ela foi esculpida em pedra-sabão, que é um tipo de rocha metamórfica. E aqui mostrando dois tipos de rocha. Aqui o granito, que é uma rocha magmática ou ígnea, ela sofrendo processos de temperatura, pressão nas partes profundas lá da crosta terrestre, deu origem a essa nova rocha, que é o gneiss. Então, vocês percebam aqui que elas têm uma modificação, olha só, na coloração, na textura, nos minerais que a constituem. Então, formou o quê? Diferente rocha do que era o granito. Então, vocês podem perceber aqui, ó, pela ilustração, que as duas têm diferença sim. Então, o granito sofreu modificação através de temperatura e pressão e deu origem ao gneiss. Então, turminha, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Retorne agora ao nosso livro didático, faça a leitura, acrescente mais informações e depois faça a nossa atividade. É bem curtinha essa atividade, tá bem facinho, tá? Ó, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, lindinhos!